Agora sim. Eu queria que, para começar, então, já que é uma sexta, eu não sei como está o tempo na cidade de vocês, mas neste momento está entrando um sol lindo na minha janela, isso me deixa alegre, feliz, adoro calor, sol. Eu queria que vocês colocassem no chat algo que faz vocês sorrirem. Pensem um pouquinho aí, fechem os olhos e, sim, o que faz você sorrir? Isso que eu queria que vocês colocassem no chat, para a gente começar. Férias, adorei, Vinícius, também. Muito boa. Crianças, verdade. Lincoln, pensar no meu pai, base. Viagens turísticas, também gosto muito. Eduardo colocou Olivia, minha enteada. Espontaneidade. Raia. Quem é Praia, a praia? praia. Praia. Patrícia colocou conhecer pessoas diferentes. Meus cachorros, Fernando tem mesmo muitos doguinhos que eu sei. Legal. O Federico está chegando aqui também. Oi, Fede, tudo bom? Começando pessoal, boa tarde. Boa tarde. Começando a atividade aqui, eu pedi para colocarem no chat uma palavra, uma coisa que te faz sorrir. Que quando você pensa, você solta aquele sorrisinho ou aquele quentinho no coração de felicidade. Gostei do que apareceu por aí. Apareceu família, apareceu viagem, plantas, Thaisa. Verdade, eu tenho meus vasinhos de suculentas, são as únicas que resistem aos meus cuidados. Vânia ver os netos, chocolate, Daisy. Chocolate também me faz sorrir. Isso é muito bom. Bom, decidi começar com essa dinâmica rapidinha, porque tem que ser leve, nosso bate-papo tinha bastante conteúdo, né, lá no Avas, temas diferentes dessa vez, né, e eu acho que a gente precisa de leveza, leveza na vida, leveza nas nossas atitudes como profissionais, né, e principalmente para a gente poder passar por todas essas transformações, né? Por todos esses caminhos aí que as metodologias ativas nos mostram, porque eles são diferentes, podem ser alguns mais difíceis, outros mais fáceis, mas o fato é, eles são diferentes, né? Então, toda vez que a gente queria dar essa dica para vocês, toda vez que vocês pensarem de, ai meu Deus, isso é muito complexo, isso é muito difícil, eu não vou conseguir, para, respire e pense em algo que te faz sorrir, que vai baixar essa angústia, né, essa sensação que a gente fica e engata de novo. Né? Quem tem uma vista bacana, dá uma olhadinha pela janela, ou brinca com o dogzinho um pouquinho, olha para a fotinho da enteada aí, como o Eduardo colocou, né? Ou se ela está aí pertinho, né? Dá aquela olhadinha, que isso ajuda a gente a voltar para o eixo e seguir em frente. O curso está quase terminando. Hoje é o último encontro de temas não discutidos ainda, ou não tão aprofundados ainda, porque o próximo encontro, dia 1º, é o último, é o momento que a Rose faz com vocês um resumão, aquela colheita bem legal de tudo que ficou, uma vez que os projetos são entregues dentro do AVA, né? Vocês sobem lá para o AVA, estão aí com o prazo prorrogado até o dia 20, a gente achou também legal que vocês pudessem dar essa respirada. E aí, para começar, eu queria voltar para o chat e perguntar quem lembra dos 6 princípios da Sharon Bowman, que a gente tinha lá no texto. Cada um pode pôr um, vamos ver se a gente consegue chegar nos 6 princípios aí que ela fala. Da emoção. Do contraste, de significado. Oi, Lu, agora que eu vi que você chegou aqui também.
Mais alguém lembra para colocar ou fazer anotações? Não sei, depois, deixa eu ver, não tenho certeza. Talvez empatia? Ou eu estou confundindo com outra coisa? Não tem empatia lá. Empatia é não. importante também, claro, né, para o sucesso do curso, mas não está, né? tem. Não, é alguma coisa que eu vi dela que tenha empatia, acho que eu estou confundindo. Né? Algum videozinho e tal. Bom, vamos lá. A questão da novidade, né? Que a gente tinha 2 conteúdos dela, né? Um que falava sobre a mesmice, o sair da mesmice, e o outro que falava especificamente dos 6 princípios, que um deles é o sair da mesmice, né? Então a gente tinha ali um aprofundamento nisso, de sair da mesmice. Acho que ela colocou coisas ali, different Trump saying, né? Exatamente esse, Fernando. Ela coloca algumas coisas ali que a gente tem hoje, na forma como as aulas estão sendo dadas, acredito que vocês todos estão trabalhando com aula online. Não sei se alguém aqui está só com presencial, né? Se tiver, claro que aí a experiência é diferente. Mas um que chamou muito minha atenção ali é quando exatamente esse Lincoln que você colocou, do Movement Trump's Sitting, que é como é que na aula online a gente pode trazer o movimento. Como trazer esse movimento para a aula online? Porque o aluno precisa oxigenar o cérebro, ele precisa ter essa chacoalhada, teve o professor Luiz Fernando colocou isso lá, né? A gente precisa chacoalhar aquele momento do aluno para ele ter foco, para ele se sentir que está num momento diferente dele ali. Então, queria ver se 2 de vocês que querem comentar, se já fizeram ou se pensam em fazer, ou ideias que vocês teriam para isso. Como é que a gente inclui o movimento dentro das aulas online? Seu aluno está ali fixo numa tela, você também. Alguém quer compartilhar? Posso? Pode. Não, assim, eu acho interessante a gente sempre ter uma diversidade de atividades, né? Ou seja, você sempre está mudando o que você está fazendo com o aluno. E em algumas aulas, sobretudo numa aula que eu tenho que é de 1h30, que é um pouco mais longa, eu faço algo que a Rose fez com a gente logo no primeiro encontro, que é dar para o aluno, ali pela metade da aula, 2 minutos para ele fazer, você pode fazer o que você quiser, né, para você dar uma oxigenada aí, para a gente continuar com o conteúdo. Normalmente eu faço isso também. Isso é legal. Muito bom. Esse 1 minutinho, 2 que para, não vai fazer diferença na produção oral dele. Não. Ali. Porque, de repente, ele já nem está mais produzindo, né? Então, ter essa pausa é legal. Muito bom. Mas alguém faz alguma coisa diferente? Eu, né, no ano passado, eu estava dando aula online para as turmas de 8º ano, 6º ano, tipo, as turmas dos alunos bem jovens, né? E, tipo, muito agitados. E eu fazia algumas atividades de atenção plena no início das aulas, né? Ajeitar a postura, respiração, olhar para um objeto durante algum certo tempo, colocar os pés no chão e sentir o chão. Boa. Muito legal. Muito legal mesmo. Faz ele se conectar com agora, né? Sim. Com aquele momento da aula. Porque ficava bem complicado de manter eles concentrados, né? Uhum. Ainda mais nessa idade. Nossa. Tem um joguinho de cartas, chama Mindfulness para Crianças, acho. É uma caixinha e vem com várias propostinhas legais para quem trabalha com criança, pode ser bem interessante. E vai trabalhando em vários sentidos e tal. Tem um que fala que o sapo fica paradinho e tal, e fazendo a respiração profunda, que ele mexe, não lembro o nome da parte lá do corpinho dele e tal. Então, pode ser legal, pode ser interessante também agregar. É verdade. Eu faço com meu sobrinho, eu não faço em aula que eu não tenho aula com criança, mas eu faço com meu sobrinho, ele adora. Porque são muitas cartas e cada vez é uma proposta diferente.
que dinamiza o curso, traz o foco, né, do seu aluno. Eu acho que nós estamos nessa experiência do online, todos nós, né, desde da pandemia, e tanta coisa online, tantos cursos e palestras e etc. Acho que cada um está buscando o melhor jeito de se manter ali, né, no aqui e agora, e a gente precisa mesmo praticar isso com os alunos que temos, para ensiná-los, né, porque eles ainda estão muito num conceito onde ser multitarefa é bacana, e esse conceito vem sendo desconstruído já faz um tempo, né? Me incluo até nisso, assim, é super legal ser multitarefa, saber fazer tudo, tá, mas não tudo ao mesmo tempo, né? Ser multitarefa pode ser saber fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Então, quando você consegue trazer a atenção do seu aluno para você, acho que isso ajuda bastante. Tem um outro ponto que ela colocou, e aí eu queria saber de vocês como aprendizes, se isso faz diferença para vocês ou não, e se vocês conseguem quantificar mais ou menos em relação aos alunos de vocês, que é a questão da escrita, né? Que o escrever ajuda a lembrar, a memorizar, né? Ao invés de só ler. Vocês sentem diferença quando vocês estão fazendo anotações à mão? Eu sou a rainha dos bloquinhos da caneta, amo. Ou no computador? Então, assim, claro que eu acredito que o computador fica muito mais organizado, você pode abrir arquivos, pastas, etc., enfim, de coisas, e departamentalizar sobre o que você está aprendendo, né? Mas eu, Jana, tenho a necessidade do bloquinho, do papel e da caneta. Vocês são assim como aprendizes? Ou quem não sente necessidade nenhuma disso? Ah, o Fernando, mostrando o bloquinho. Eu preciso anotar absolutamente tudo. Não absolutamente tudo, mas eu mostrei para vocês, eu tenho o planner, tenho o caderno, tenho os bloquinhos de nota, a agenda, tenho de tudo. Não para anotar tudo, acho que a internet mudou muito essa relação, então hoje o Drive, por exemplo, também está lotado de coisas, eu consigo fazer muita coisa lá, mas eu preciso me conectar com a escrita. Vinícius, coloca aqui. A experiência, né? É algo que a gente pode tocar. O Vinícius colocou que prefere o computador em 99% das vezes, só usa o papel para anotações rápidas. Que legal. E você consegue, Vinícius, criar mesmo uma conexão com esse conteúdo, mesmo sendo digitado? Absolutamente. Sei lá, eu tenho uma preferência pela tecnologia, eu gosto de recursos tecnológicos e eu utilizo sempre que eu posso. Eu tenho, sim, o meu caderninho aqui de anotações, né? Tenho a minha lapiseira aqui, mas muito raramente eu utilizo. É só, tipo, alguém me falou um número de telefone, eu anoto rapidinho, sabe? Mas fora isso, eu deixo tudo já organizado nos arquivos dentro do meu computador e acho mais bacana fazer dessa forma. Me ensina! É prática, né? Tudo na vida é prática. Porque eu sinto essa necessidade de anotar, né? Para aprender mesmo, eu tenho a necessidade da escrita. E todas as vezes que eu tentei direto no computador, o caminho que eu tentei não deu certo, não. Então, se depois tiver dicas, coloque no grupo, por favor. Em relação aos alunos... Jana, quem gosta de fazer esquemas, por exemplo, não? Esquemas ou desenhos ou coisas mais complexas no computador já se fica mais limitado, não? Às vezes quem gosta... a não ser que você seja um bom designer gráfico também, aí facilita. E em relação aos alunos de vocês, vocês têm alunos como Vinícius, que já são bem tecnológicos, então fica tudo no online mesmo, e eles se dão super bem com isso, e eles consolidam o conteúdo e está tudo certo? Ou vocês têm os alunos que falam, peraí, professor, estou anotando, estou escrevendo, repete que eu estou anotando. Como é que é isso para vocês? Tem os dois, né? Eu sinto que quem é mais novo, assim, as gerações mais novas, são muito mais habituados com tecnologia e, assim, eu dou aula online para criança e, assim, o tanto que eles dominam é bizarro, assim,
Pro, é só abrir aqui, Pro. Tipo, eles me ensinam a usar alguns recursos que eu não sei ainda, sabe? E, por outro lado, tem o aluno, principalmente alunas, que são aquelas mais tradicionais, que tinha caderno de várias cores, fala, pera, como é que você falou? Porque elas anotam, e os alunos que usam livro físico, ou anotam no próprio livro, ou usam um caderninho para anotar outras coisas. As meninas têm a pegada do papers, né? Tá muito na Sim. moda essa questão das canetas estábilo, sei lá como se fala, e por verdade. aí vai. Tenho sobrinhas, gente, eu só tenho meninas sobrinhas. Quer deixar feliz, presente de Natal, aniversário, é só dar essas coleções de canetas aí que elas Coisa ficam de papelaria. mega felizes, coisas de Minha papelaria. afilhada também, mesma coisa. Uma coisa que eu tenho feito com os alunos é criar meio que um histórico. Eu abri um board para cada um ali, eu vou registrando aula a aula e eu compartilho com o aluno, então ele pode voltar no meio da semana, rever, enfim, se ele tem homework, está tudo registrado lá, é meio que o nosso diário. E aí eu crio um doc para cada um no Google Drive e compartilho com o aluno. Isso é legal, ajuda a organizar, né? Ajuda a organizar bem. Sim, tanto para eles quanto para nós mesmo. Isso é muito bom mesmo. Tem mais algum ponto do conteúdo da Sharon que chamou a atenção de vocês, que de repente a gente não comentou aqui? Né? O Federico falou dos esquemas, né? Então, mapa mental, infográfico. Eu coloquei, o Fernando falou das pausas, que eu também coloquei isso, porque isso também faz sair da mesmice. Eu comentei no fórum, eu não sei se todos vocês viram, mas até atividades mais simplesinhas, assim, pegar meu exemplo, eu estou sempre com essa parede branca de fundo aqui. Então, quem está acostumado, professores da companhia, que estão acostumados a conversar comigo, se um dia eu pôr um fundo azul, eles vão perceber que tem alguma coisa diferente. Né? Então, a gente falou desde mudar o plano de fundo da tela que você aparece, a pôr um brinco diferente para as professoras, um acessório, nunca usa óculos, hoje está de óculos hoje, professora, né? Então, coisas que fazem o aluno prestar atenção na aula. Vocês pensam nesses pequenos recursos, nessas pequenas possibilidades também? Nunca testaram? No meu caso, eu gosto muito de utilizar, né, as apresentações do Canvas, e eu sempre trago algumas imagens que se conectam com o que eu estou ensinando, né? E eu gosto de trazer, inclusive, animais. Então, eu sempre trago, né, alguns animais diferentes, paisagens. Eu acho que enriquece um pouco, deixa mais bonito, e beleza é sempre bom. Sim. Sim, e é legal para o aluno que é mais visual naquele momento, né? A gente, hoje eu e Rosa estávamos conversando, não tem nem a ver com o tema, desculpa, eu vou fugir um minutinho, mas a gente conversa sobre aprendizagem todo dia, né? Meu aluno é mais visual, meu aluno é mais sinestésico, meu aluno aprende melhor com música, meu aluno aprende melhor com jogo, o aluno aprende melhor com o que ele gosta. É claro que na hora que você está ensinando um idioma, que é o que a gente mais tem abordado aqui, a gente tem que navegar pelas 4 habilidades, porque para você ter uma fluência com qualidade, você precisa navegar por todas as 4 habilidades, né? Mas não significa que, porque eu amo aprender com música, eu, Jana, significa que eu sou uma aluna mais auditiva, porque eu gosto de podcasts, eu acho um saco, sabe? Então, assim, mas ali, para aprender um idioma, né? Eu gosto de notícias, de outras coisas, mas na aprendizagem do idioma eu tenho uma dificuldade. Então, eu sou mais auditiva ou não? Porque a música eu aceito super bem, mas o podcast não. Então, hoje a gente estava conversando um pouco disso, e tem o Conrado, um sobrenome bem diferente aí, alemão, que a gente tem estudado muita coisa dele, e ele fala disso, né? O aluno, ele vai pelo que ele gosta naquele momento. Então, hoje ele é auditivo, porque ele está numa vibe de gosto de músicas. E daqui um mês ele está visual com o Félix ali, porque ele está numa vibe de curtir imagem diferente, de gostar de artes plásticas e por aí vai. Então, acho bem legal vocês sempre testarem
recursos diferentes, né? Acho que ajuda a captar a atenção do aluno. Muito bem, concluímos, falamos tudo da Sharon. Eu pontuei porque a gente tinha temas diferentes, então preferi organizar o nosso papo para a gente ir por escalas, passar por cada um, né? Design Thinking, e aí? Não parece muito fácil, né? O que vocês têm para me dizer sobre? Conseguir levar solução para um problema. Como é que a gente identifica o problema dos nossos alunos e trabalha para levar uma solução? Então, o meu aluno ele tem problema para aprender idioms, expressões, combinativas que eu tenho para que ele aprenda. Vocês seguem o mesmo caminho, ou vocês vão testando alternativas diferentes? Porque isso é um design thinking, quando vocês começam a testar alternativas diferentes, ou não? O que vocês acham? Sim, eu acho que o design thinking, ele é um conceito que funciona muito bem para resolver problemas e questões. Eu acho que se a sua aula está funcionando super bem, e você não está tendo nenhum issue, você até pode pensar em maneiras de melhorar. Essa melhoria contínua ela é importante, mas dificilmente você vai precisar se debruçar muito sobre essas questões e vai pensar em mudanças muito significativas. Agora, se você estiver enfrentando um problema, uma questão, aí eu acho que ele entra de uma forma bem, bem precisa para ajudar. Eu até citei no comentário que eu fiz no sistema lá, que eu estava tendo problema com aluno e estava muito difícil eu tentei de um jeito, tentei de outro, tentei do terceiro, e quando eu compartilhei com a minha coordenadora da escola, a gente passou a dar uma pensada do ponto de vista do aluno, que era uma coisa que eu não estava me colocando no lugar dele, assim, eu estava me colocando no meu lugar e eu já estava de saco cheio de tudo que eu vinha tentando, da minha frustração, eu estava muito frustrado. A empatia que a Tânia falou lá no começo, exatamente. Aí a gente resgatou um pouco isso, eu comecei a olhar do ponto de vista do usuário, né, que eles usam muito esse termo no Design Thinking, e aí, assim, as coisas deram uma melhorada, ele passou a entender um pouco melhor, assim, o significado do inglês, ele passou a entender um pouco os princípios que a gente comentou antes, e as coisas deram uma melhorada, assim, tanto para mim, durante as aulas, como para ele no processo dele de aprendizagem. Eu senti que essa abordagem, quando tive um problema pontual, ela funcionou perfeito, assim. Tem uma frase que minha família adora ditados populares e até inventam frases, assim, ditados que você não ouve em lugar nenhum, só dentro da família dos Martins de Oliveira, que a gente brinca. E minha mãe sempre falava para mim que teimosia é diferente de burrice, né? Então, assim, você quer passar por uma porta e a porta está fechada, o burro vai ficar dando com a cabeça lá na porta, sempre, toda vez, do mesmo jeito. O teimoso, ele vai falar, não, eu vou passar. Espera aí, o que eu preciso saber para passar? Está fechada, preciso de uma chave, ou preciso de um clips, né? Das cenas de filme aí, né? Pessoas abrem porta com várias coisas. Preciso girar a maçaneta para passar por essa porta, né? E eu acho que o Design Thinking, ele vai um pouco nesse caminho, que é quando o Eduardo falou, né? Você vai para o lugar do aluno, se põe no lugar dele, olha e fala, tá, eu não estou conseguindo passar pela porta com esse aluno, mas eu preciso passar. Então, como é que eu vou fazer? Né? Quais são as estratégias que eu vou ter que criar, as ideias que eu vou precisar ter para passar pela porta com esse aluno? Então, acho que muitas vezes, inconscientemente, nós já fazemos isso, né, com os nossos alunos. Inconscientemente, acho que a gente só não sabia que isso tinha um nome, né? E a partir do momento que a gente começa a entender até um pouco melhor o nome,
porque aí você entende que tem que ter estratégia, você entende que tem que ter teste. Então, não significa que a ideia que você teve a primeira vez vai funcionar. Talvez você tenha que testar uma, mudar um pouquinho, testar de novo, e ir ajustando conforme os seus alunos. Mas não significa que é uma ideia ruim. Quando vocês têm a oportunidade de trabalhar no coletivo, né? Então, não ter descarte de ideias. Muitas vezes pensar na junção dessas ideias. Às vezes elas são complementares. Ideias não precisam ser descartadas, elas podem ser complementares. Então, Thaisa pensa numa coisa, Frederico pensa na outra, e aí na hora que junta sai algo muito melhor, né? Então, acho que vale muito isso, principalmente na hora em que vocês encontram o problema ali no aluno. E o problema pode ser para aprender um conteúdo específico, como pode ser o travamento, né? O aluno não quer falar, o aluno tem vergonha de se expor, ou o aluno que não faz as tarefas, o aluno que não se prepara para o conteúdo, se você trabalha com aula invertida, que é um tema que a gente também vai conversar um pouquinho hoje. Então, eu acho que a gente já meio que faz, só precisava entender um pouco melhor como essas estratégias podem ajudar a gente alcançar os resultados. E tem um outro caminho do Design Thinking que pode ser, como é que eu... Não é que meu aluno tem um problema, mas como é que eu posso problematizar um conteúdo para que os meus alunos solucionem este conteúdo e aprendam este conteúdo? Eu acho que esse é um ponto que talvez a gente explore pouco. Falo no geral, por conta de ser coordenadora na companhia aqui, né? E trabalhar, acho que a gente explora pouco, que é uma das metodologias ativas, que é a aprendizagem por problemas, né? Então, como é que eu posso pegar um conteúdo, vou pegar um imperativo do espanhol, porque é uma coisa complicada, né? O imperativo do espanhol, como é que eu problematizo isso para uma sala de aula, para buscar soluções, para que meus alunos busquem soluções, né? Para que os meus alunos busquem referências para entender como aquilo funciona. Vocês já pensaram, já testaram isso alguma vez? Me peguei pensando nisso nos fóruns com vocês. Alguém já fez algo parecido? Olha, há algum tempo já que eu venho tentando trabalhar por esse viés, até porque as minhas pesquisas estão muito voltadas para questionamento, problematização, mas é um desafio, é sempre um desafio, porque eu questiono bastante, né? Então, se vocês virem, as aulas quase não tem respostas, mas para isso acontecer, às vezes é preciso lidar com essa vontade de escorpiana de querer controlar, né? Eu deixo aberto, mas assim, até onde eu vou concordar com esse caminho, sabe? Então, esse é o desafio. Já trabalhei com músicas, inclusive, de cunho social muito, muito fortes, até trabalhei recentemente a música Eco, uma das turmas de português, e eles ficam assim, né? Nossa, é muito filosófico, você é muito filosófico, mas eu gosto muito de fazer com que eles pensem. Porque, ao mesmo tempo que eu me preocupo muito com a leveza, eu acho que eles têm que perceber que é preciso agir no mundo, sabe? Então, tem coisa acontecendo e a gente não pode silenciar esses discursos além das aulas, né? Então, eu tento fazer isso com os meus alunos, tanto de português como de inglês. Com os mais novos também, né? Tem poucos alunos adolescentes no momento, mas eu levo muita coisa, assim, para esses alunos adolescentes, acho que é fundamental para que eles pensem essas questões tão importantes, tão emergentes na nossa sociedade. Muito legal, Deise. Eu não sei se seria problematizar, mas eu faço assim, por exemplo, quando um aluno fala uma coisa tipo, que pode gerar um problema na comunicação. Peraí, professor, vou pegar uma coisa. Pegar, peraí. Tipo, não. Tipo, faço como que... E aí é como que mostrando que o que está falando não tem nada a ver e tipo, já te pode atrapalhar a comunicação. Correr, né, Fede? Está aprendendo. Uma hora sai. E muito legal, Deise. Eu acho que
que é a questão de você trazer uma problemática real para a aula e usar o idioma de como ele resolveria essa problemática também é um jeito de testar ideias e de colocar a cabecinha, né, deles para funcionar focado em alguma coisa. E isso também gera engajamentos, né, também gera atenção no conteúdo. Bom, já passamos aí de 30 minutinhos, a gente tem mais 25. Eu queria pedir, se possível, para o Eduardo e para a Patrícia abrirem a câmera, se for possível, porque agora eu queria fazer um print das pessoas presentes hoje, mas o nosso print seria, de novo, voltando lá no item que nos faz sorrir. Vamos, o Lincoln também está com a câmera fechada. Voltando lá no item que nos faz sorrir, vamos lembrar deles, dar um sorriso para poder fazer um print bem legal, bem bacana. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Acho que a Patrícia estava abrindo a câmera, Patrícia? Abriu. Lincoln? Acho que pode abrir, não sei se pode abrir. Vou de novo. 1, 2, 3 e... Aí, foi. Querem um minutinho para uma água? Não sei se está calor aí na cidade de vocês. Alguém quer tomar uma água por um minutinho? Então, vamos, aproveitem. E sobre a parte de gamificação e aprendizagem tangencial? Eu queria que vocês colocassem no chat, eu estou pedindo para pôr no chat porque a gente salva, né? Depois, então, é legal porque a gente tem acesso. Peço que vocês colocassem no chat algo que foi dessa forma para vocês. Eu aprendi sem perceber que eu aprendi. Tem alguma coisa que vocês aprenderam a fazer sem perceber que vocês aprenderam a fazer? Foi tão leve, foi de forma tão tranquila, que a hora que vocês viram, não sofreu, né? Não sofreram para aprender, já estava lá. Eu vou colocar o meu. Os bolos, verdade, né, Lu? Falar espanhol, matemática. Nossa, matemática sem sofrimento é um sonho. Letras das músicas que gosto. Nossa, eu acho, Eduardo, que para quem está aprendendo um idioma, é uma das minhas grandes satisfações essa, assim, né? Você poder entender o que os seus artistas estão cantando, mesmo que eles estejam cantando algumas bobeiras, mas pelo menos você entende o que eles estão cantando. Os movimentos de pole dance da Daisy. Nossa, sensacional. Sofre um pouco com tudo, Pamela. Legal. O meu é dançar, as posturas de yoga. Esse eu sofri muito, viu, Thaisa? Nossa, fiz uns 5, acho que 6 anos de yoga. E toda a aula era sofrida para mim. Acho que por isso que quando eu parei, eu não quis mais voltar. Então, não é que todas não vão ser, mas assim, algumas, sabe, que você vai treinando e tal, e aí você percebe um dia, nossa, nem doeu, não consegui. É assim com o pole dance, gente. Eu fiquei aqui pensando, nossa, o que eu aprendi que não doeu? Não sei se eu tenho alguma coisa. Aí, quando a Daisy comentou do pole dance, eu lembrei da yoga. Yoga lembra pole dance também, porque são muitas coisas. São práticas que conversam bastante, se a gente for ver. Respiração, força, concentração, né? Então, eles têm a ver. Eu sou iniciante, gente. Nossa, Mas, assim, tem algumas coisinhas que você sente que vai, assim. Aquele dia que você fala, nossa, olha só, fui! Fernando foi o que colocou sobre idioma, o aprender espanhol. Foi que foi, Fernando? Foi simples, foi assim.
Na verdade, eu acho que eu aprendi ouvindo música e viajando. Eu nunca tinha tido aula formal, né? Então, quando eu fui ver, eu estava falando, né? Mas foi tão bom, né? Aí a gramática foi aprender dando aula, né? Aí que doeu. Vai doer depois. Foi doer depois. Legal. Eu tive uma experiência semelhante com o espanhol também. Eu tinha estudado um pouquinho há 1000 anos atrás, e aí, recentemente, eu fiquei um tempo morando na Espanha. E foi, assim, aí eu brinco... Gente, eu já fiz até terapia em espanhol, desculpa, mas pode. Já estou falando espanhol o suficiente. E foi assim, a sensação também é essa, só que aí eu estou naquela parte que preciso voltar para a gramática. Muito bom. Vocês têm alunos que aprendem o idioma assim? Nessa leveza? Que vocês sentem que não sofrem tanto para aprender? Os gamers, eu tenho um aluno que é gamer. Muito fácil, né? É muito mais fácil para ele, porque ele não tem medo, flui, e o game traz essa questão de liberdade, falha, sabe? Faz parte do jogo, sabe? Então, ele tem menos medo, então é mais e fácil. O contato com o idioma, né, Deise? Eu percebo no meu filho, assim, ele tem vergonha de falar em inglês, mas ele entende muito, muito, muito. Vergonha porque ele é um menino mais tímido, mas ele entende muito, e aí se eu paro para pensar na vidinha dele de jogando videogame, desde a fase do primeiro Xbox lá, jogando Sonic, já era em inglês, e ele vinha, mãe, o que está escrito? E aí eu lia uma vez, e a segunda vez ele já não me perguntava, ele já estava entendendo, ia juntando, então essa palavra é isso, essa é aquilo, e foi, né, foi fluindo. Então, é bem legal. Sofre para falar, mas mais pela timidez dele mesmo. Aqui alguns, Lu também falou que alguns alunos, vai bem tranquilo, Thaisa falou que acha que só um nesse momento, é assim, mais leve, e em geral os mais jovens, né? Eu acho que entra isso que a Daisy falou mesmo, assim, os mais jovens que já estão mais acostumados a games, a uma vida, a um momento de que está tudo bem falhar, está tudo bem errar, eles levam o aprendizado do idioma com mais leveza do que com quem ali foi cobrado perfeição o tempo todo, né? Que você tem que ter 10, você tem que ter 10, você tem que ter 10, você tem que passar de ano, você tem que ter 10, 8 não é nota, você tem que ter 10. Quantos de nós não pode ter passado por isso, né? Aqui, nesse bate-papo, e aí multiplica isso pelo número de alunos que vocês têm, e aí vem essa cobrança da perfeição. Então, eu não dirijo porque eu não sei fazer boa baliza. Eu acho que eu fiquei alguns anos da minha vida sem me preocupar em tirar a habilitação, porque eu reprovei na baliza. E aí eu só fui na hora que realmente surgiu uma necessidade. A hora que meu filho nasceu, você fala, não, peraí, eu preciso dirigir. Tem que levar o médico, tem um monte de coisa para fazer, né? Então, nós podemos nos cobrar em áreas diferentes. No idioma eu não me cobro tanto, eu aceito melhor essa questão da falha, mas coisas que em mim, né, e aí vem de uma questão de educação familiar, coisas que em mim estão mais enraizadas de que o homem é melhor nisso do que a mulher, porque eu venho de uma família um pouco machista, eu tive mais dificuldade para aprender, porque eu achava que não era para mim. Então, dirigir não era para mim. Comandar uma empresa não era para mim. Então, eu tive que aprender que é para mim, sim, né? Eu tive que quebrar esse paradigma. Então, provavelmente, quando a gente fala de idiomas, né, quais são esses fantasmas que aparecem aí para os nossos alunos? E aí, o quanto a parte de gamificar pode quebrar esses fantasmas? Vocês acham que pode quebrar esses fantasmas quando vocês trazem essa parte de recompensa, de competição, de pequenos desafios, de dificultar em algumas coisas? Vocês acham que isso ajuda a quebrar esses fantasmas, principalmente por ele começar a aceitar melhor que falhar faz parte?
Tânia, você está mutada. Jura? Então, eu acho que você não foca, né, quando você usa essa metodologia, você não foca naquilo que ele deixou de aprender, aprendeu, ele está simplesmente participando de uma competição, está brincando de uma forma que ele não percebe que ele está mostrando aquilo que ele sabe. Então, é super interessante, principalmente para esses alunos mais encucados, né? Ai, gente, eu não consigo. Alguns alunos meus não diziam já no primeiro discurso, já diziam que não conseguiam, que não iam ter muito problema, não entendiam nada que os outros falavam, mas eu não dei muita bola. Sabe quando você não dá muita bola? A gente foi levando de uma forma e eles esqueceram, e estão super bem. Que vocês costumam usar algum momento chat de novo para a gente ter depois a cola. Queria que vocês colocassem no chat o que vocês mais costumam usar como gamificação no curso de vocês. Se é algum aplicativo específico, se é algum site específico, mas qual é o que vocês mais gostam de usar, que vocês acham que traz um resultado bacana em aula? Bamboozle. É Bamboozle que fala mesmo, Daisy? Acho que é Kahoot. Deixa eu colocar também. Batalha Naval, Wordwall. Adoro Wordwall. A Isa não usa muito, mas está mais familiarizada com Kahoot. Lincoln colocou Wheel of Names para deixar as participações mais dinâmicas. Esse nome é bem novo e Lincoln, depois põe no grupo lá para a gente, por favor. O Gartic, nossa, meu filho ama o Gartic. Eles jogam entre os primos todo dia, todo dia. Board games, jogos de tabuleiro, com as aulas presenciais, né? Fernando tem aulas presenciais. Pamela falou que não gosta de gamificação. Usava o Kahoot quando tinha mais de 30 alunos na sala. Pamela, conta rapidinho essa experiência negativa com gamificação, só para a gente entender. Era porque eram muitos alunos, é isso? Não, a experiência com o Kahoot em si foi bacana. O eu não gostar é uma coisa minha mesmo. Eu não gosto da gamificação, mas é uma coisa particular minha. Nas aulas, né? Jogar, pessoalmente, eu até gosto. Entendi. Não, tudo bem. Achei que tinha sido alguma experiência ruim com o Kahoot, com muitas pessoas, por exemplo. A aluna gostava até conhecer o Wordwall. Eu acho que entra no que a gente falou lá no começo, no novo. Como é novo, a gente também tem que aprender a mexer, né? A gente tem que aprender a organizar esse joguinho. E aí, às vezes, a gente não tem tempo, mas a gente não pode esquecer que, às vezes, é o que o aluno gosta, né? E o curso é sobre ele, não é sobre nós. Então, provavelmente vocês já ouviram isso em várias capacitações, que é, vou trabalhar uma música. Jana, o que você levaria para o seu aluno ouvir? Pure Jam, sem pensar. Tá, mas meu aluno gosta de Ariana Grande, eu vou ter que aprender Seven Rings e levar a Ariana Grande para o meu aluno. Paciência, né? Então, como é sobre eles, eu acho que a gente pode até não gostar, mas a gente tem que saber usar, né, as ferramentas e imputar isso nas aulas. Uau! Sobre aula invertida, acho que esse é um ponto que já foi, pelo menos com os professores da companhia, né, que estão aqui no curso, ele é extremamente discutido todos os meses, praticamente todas as semanas, todo curso novo, né, dos nossos professores. Mas eu queria saber, Eduardo, Vinícius, Thaisa, Patrícia, que não são da companhia de idiomas, o quanto a aula invertida já faz sentido para vocês,
se ela já é aplicada no universo de vocês, ou se vocês ainda não trabalham com isso. Então, eu escrevi isso lá, eu tenho uma pequena dificuldade com a disponibilidade dos alunos em relação a se preparar antes para as aulas. Eu tento fazer, não sabia desse conceito, não sabia que tinha um nome, mas eu tento fazer porque todas as vezes que eu consigo fazer, eu consigo ter uma discussão mais rica, eu consigo focar em conversar mais, em aprofundar mais o tema, porque o ponto de partida que eu perderia muito tempo contextualizando já foi feito anteriormente. Então, um texto, um vídeo, uma coisa que a gente começa antes da aula, e a ideia em si é sensacional. Mas eu esbarro nessa questão de que eles sempre trabalham muito e eles sempre estão muito enrolados. Como eu dou aula para algumas crianças e adolescentes, com eles eu tenho um pouquinho mais de êxito nisso. Então, eu peço para eles pré-prepararem algo, e aí com esse algo eu continuo o fio da aula, aí funciona um pouco melhor. Mas eu acho também que, depois de ver o conteúdo, que dá para dar uma adaptada e trazer coisas mais curtinhas, conceitos mais curtinhos e materiais mais rápidos para que eles consigam absorver isso antes e aí depois entrar com isso, aprimorar a discussão depois, durante a aula. Isso aí. Isso que você falou, são as pequenas doses, né? Elas funcionam muito mais. Não adianta você pedir para o seu aluno assistir um TED de 25 minutos. É melhor você procurar um TED de 10, ou você pontuar. Assista do minuto 5 ao minuto 15, sabe? Deste TED. A gente vai discutir especificamente sobre essa partezinha. Não precisa assistir tudo. Para começar, para o aluno que ainda não faz, né? Então, eu acho que quando você vai com pequenas doses, né, a gente chama das pílulas, né? Todo dia uma pílulazinha para ele usar e não a cartela inteira de remédio, porque aí ele assusta e ele pode mesmo rejeitar, porque o aluno ainda também está aprendendo a construir a trilha dele de estudo, né? Então, acho que nesse começo o aluno precisa ser muito bem orientado, Edu, acho que fica essa dica, assim, então, do minuto tal, é só este TED aqui, porque às vezes você manda, vou pegar um exemplo do conteúdo de Design Thinking que tinha lá para vocês, que tinha um link, quando entrava tinha muita coisa, tinha vários vídeos, tinha um artigo, então assim, o que eu faço? Eu tenho que estudar tudo isso aqui? Não, lá tinha orientação, se quiserem explorar mais, entrem aqui, tem mais coisas para vocês explorarem, mas tem que ter essa mensagem, porque senão o aluno entra, fala, meu Deus, é tudo isso que eu tenho que fazer? E deixa de lado. Não faz, porque ele não vai ter tempo, né? Mas traz o resultado, igual você percebeu com as crianças, né? Quando eles se preparam, você consegue fazer com que a aula seja mais dinâmica, que a aula tenha mais participação. Porque o básico, que é o conceito, pelo menos a teoria daquele conteúdo, eles já passaram, mesmo que tenham dúvidas, mas eles viram, não está caindo totalmente novo, né, no colo deles. Acho isso bem legal. Queria saber dos professores da companhia, que já trabalham com aula invertida, se alguém quer compartilhar uma experiência muito bacana de aula invertida, assim, que queira contar algo recente que aconteceu em aula, que todos os alunos se prepararam, e aí o quanto a aula fluiu e a aula rendeu. Alguém quer compartilhar alguma experiência? Mas para dividir mesmo com os dois pontos, gente, o pessoal que está aprendendo a usar agora, o pessoal que já usa. Muito interessante. Teve um assunto, que eu não me lembro exatamente qual foi, mas para essa turma especificamente, de 3 alunos, já adultos, né? Eles são sempre muito interessados, leem tudo, assistem tudo o que se propõe. E o interessante é que não só em aula, mas eles se escrevem os e-mails ou WhatsApp, message, comentando o que ele achou, a opinião dele sobre aquilo. Então, um diz para o outro, olha, gostei muito do seu ponto de vista. Então, trocam, além do conteúdo em si, né, que eles
que eles expressam, né, o que entenderam, eles trocam, sabe, opiniões, gostei, deixei de gostar, concordo ou não. Então, é uma experiência muito boa, especificamente com esse grupo. Acho que mais maduro, né? São de um mesmo nível, então, muito bom. Legal. Eu gosto muito, Jana, eu falo muito da pirâmide de Gleiser com meus alunos e mostro a importância da aula invertida de ele ensinar. Não é tão engraçado porque permite, quando traem 4 ou 5 alunos, um só que tenha estudado já serve para falar, você é professor, você vai ensinar, e ver ele, tipo, sentindo que está ajudando o colega, que está ensinando mesmo, que está, ele não estudou, mas eu estudei, vou ensinar, e ele se engaja nesse sentido de explicar, e é bem legal, e aí, de fato, está aprendendo muito, não? E acho que a aula invertida propõe muito essa possibilidade, o professor fazer isso e incentivar a que na próxima aula o outro queira explicar algum contínuo X. Então, geralmente, eu tento fazer isso, e é bem legal, dá bom resultado. Fica de dica aí, Eduardo, para quando você estiver na turma, alguém que se preparou e alguém não se preparou, para quem se preparou não se desmotivar, você pedir para ele ser o professor no dia, ele explicar para os colegas. É bem legal. É bem legal mesmo. Isso tem a ver com o que a gente falou no outro módulo, né? Sobre como você aprende mais quando você ensina algo para alguém, né? Você tem 90% do conteúdo, então é bem legal. É isso aí. Eu sou estudante de inglês, eu não sou professora de inglês, né? Sou estudante de inglês e estudante de espanhol. E o inglês tem um menininho aqui no meu condomínio que ele faz aulas de inglês numa franquia, mas os pais não falam nada, assim, nada. Ele é a criança da família que agora tem a oportunidade de estudar. E a mãe não consegue ajudá-lo com a lição de casa, e eu que ajudo ele. Né? Então, é o meu jeitinho de consolidar também que eu aprendo no inglês, é de sábado estar com o Gabriel, faço por troca de doce, gente, real, porque a mãe dele faz doces, e todo sábado ele me traz um docinho e eu sento com ele com a lição de casa que ele tem para ajudá-lo e explicar para ele. E é bom porque eu vou reaprendendo coisas, né, que eu já aprendi, é bem interessante. Bem legal, ótimo. Eu super seria essa pessoa. Não é? Pra já. Troca de doce comigo mesmo. A Deise falou da escorpiana, eu sou a taurina, que adora uma comida. Então, gente, queria agradecer por hoje. Pode falar, tá? Desculpa. Não, eu só ia complementar o que o Edu comentou, né? Que muitas vezes o aluno acaba, por falta de tempo, por razões diversas, não se engajando tanto nesse pre-test, né, na preparação prévia para a aula, mas acho que também é uma oportunidade interessante de deixar isso muito claro, muito explícito para o aluno, porque ele precisa ser o principal agente de aprendizagem dele. Sim. Então, acho que pode ser um formato interessante para deixar isso muito claro para ele e para engajá-lo, né, a partir desse cenário oposto, engajá-la de postura, a agendar, se comprometer com ele. Ele entender que o curso só vai caminhar se ele estudar. Senão, o curso não vai caminhar. Né? A aula invertida não tem mais o professor explicador, né, ensinador. É o professor tutor, que tira dúvidas, que vai esclarecer ponto, que vai praticar oralmente com ele. Né? A Patrícia colocou aqui, às vezes falta clareza mesmo do benefício da aula invertida. É porque é muito novo, a gente não teve isso na escola e muitos cursos até hoje ainda seguem mais a linha tradicional, que não está errado, né? Não está errado, de certa forma a gente aprendeu alguma coisa também, estamos todos aqui, tivemos o ensino tradicional, a gente só não aprendeu a aprender. Por isso que a gente aprendeu com tantas dores, né? O que não gosta de matemática, o que não gosta de inglês, o que não gosta de química, a que não quer dirigir, o que não quer nadar e por aí vai, né? Então, acho que o aprender faz com que a gente possa aprender sem tantas dores. Até pode doer, mas vai ser menos, porque a gente sabe sair dos caminhos das pedras grandes. A gente vai só cruzar com as pedras pequenas. Para a gente fechar hoje, eu vou colocar aqui no chat o link, é do Mentimeter. Eu queria que vocês colocassem 2 palavras, são 2 slides. Um é o que fica de hoje para vocês, está no slide 1. E no slide 2 é como eu me senti no encontro de hoje. Qual foi a sensação de vocês de participarem desse encontro de hoje?
Eu preciso reduzir a imagem aqui de vocês, para eu poder compartilhar. Jana, Oi. gostaria de compartilhar. Não sei se o pessoal que está aqui está todo no grupo de WhatsApp, talvez vou compartilhar. Acho que sim, acho que todos estão. Uhum. Falando de charla de uma TED, é um argentino, um neurocientista bem legal. Ele dá 18 dicas, 18 tips, 18 sim, coisas que a gente pode fazer para melhorar a presencialidade na aula. E é bem legal. Vou compartilhar aí. Está em espanhol, mas dá para entender e acho que pode ajudar muito a todos os professores. Coisa que a gente pode fazer. Estava olhando por exemplo, acho que Luciana, que só dá para ver tipo o rosto, então acho que é bem legal. Vou compartilhar depois aí, você me fala. Por favor, bem interessante mesmo. Bom, vamos lá. Palavras sobre o encontro de hoje. Práticas inovadoras, a questão da mesmice, pluralidade, transformação, prazeroso, preparação, elucidador. Ok. Mais alguma coisa? Prazeroso. Inovação. Entrando aqui. Agora, eu tenho um problema, aquelas, né, que usam o Mentimeter e sempre briga com o Mentimeter. Como é que eu volto para o segundo slide? Consegui. Vamos ver o que entrou no segundo. Vocês já conseguiram passar para o segundo slide? Não, eu não abri ainda. Ah, não abriu ainda, Tânia? Não, eu não abri. Eu estou aqui achando que você vai abrir e a gente vai fazer no Não, coloquei no chat. Eu sei, chat. Entendi. É que logo em seguida apareceu, eu falei, bom, acho que eu não preciso abrir. Mas deixa eu ver aqui, peraí. Chat. Para mim, só apareceu esse mesmo, uma palavra sobre encontro de hoje. O segundo. Ah, poxa vida. Se você põe para o lado, não vai? Tá. Alguém conseguiu acessar o segundo slide? Está aparecendo uma mensagem dizendo que a gente precisa aguardar o apresentador mostrar o próximo slide. Tá, de instalar o refresh. É só para atualizar não atualiza. Não atualiza. Que legal, que bacana. Erros ao vivo, adoro. Vamos lá, então, a gente põe no chat como é que vocês se sentiram no encontro de hoje. Contem aí. E agora? Espere o apresentador mostrar o próximo slide. Falando com o microfone fechado. Desiste dele. Coloca aqui no chat. Como é que você se sentiu no encontro de hoje? Vamos lá. Vamos lá. Temos confortável, aprendendo, tranquilo, animado, acolhido, acolhida. Vão saber que são só os amigos que têm dificuldade em algum ponto. Construir junto me anima muito. É muito mais fácil. Nossa. Mas... Isso. Contribuindo e aprendendo. Eu preciso me preparar para o encontro ao vivo. Vanessa, alguma coisa precisa mesmo. Pelo menos um conteúdo que está ali. Até dá para dar opiniões conforme a gente vai discutindo aqui. Mas um dos conteúdos, conseguir aprofundar um pouquinho ali, facilita mais a participação. Bom, acho que é isso. Quero agradecer. A gente estourou um pouquinho o tempo, desculpem. Vocês têm ainda o encontro do dia 1º de abril com a Rose, dia do resumão, de vocês baterem um papo final sobre
sobre esses temas todos, mas agradecer mais uma vez pela dedicação de vocês ao curso, por contribuírem no fórum, por estarem aqui juntos explorando isso e trocando com a gente essas figurinhas, e que espero de coração que a gente possa estar contribuindo aí para que vocês possam melhorar as aulas de vocês e toda a experiência de vocês como professores. Obrigada. Ótimo fim de semana para vocês. Para vocês todos também. Obrigada. Até mais. Tchau. Obrigada. Obrigado, gente. Bom fim de semana. Até a próxima. Para vocês Tchau, também. gente. Tchau. Tchau. Um abraço.